E aqui a gente vai entrar um pouco na questão já do hermetismo, pessoal, porque senão a live vai ficar só eu falando do livro, porque, como eu falei, o livro é bem complexo. Se a gente for entrar em várias simbologias, aí vai ter que ser vão ter que ser várias lives, né? Então, assim, uma das principais contribuições culturais que o Egito nos deu foi essa tradição filosófica que é o hermetismo, a tradição hermética, né? Então, essa figura que vocês estão vendo nessa imagem desse papiro é o Thoth, deus egípcio Thoth, Tiahuti, em egípcio antigo. Ele tem essa cabeça de íbis, né, que é justamente um símbolo de inteligência, discernimento, consciência, né? E essa tradição, pessoal, conta assim que esteve entre nós o grande mestre Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, figura mítica de origem sincrética, né? Lembrando que o sincretismo é a reunião de doutrinas diferentes, de várias doutrinas, com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. Então, o Hermes Trismegistus, ele é meio que uma mistura do Thoth, do deus grego Hermes, do deus romano Mercúrio. É uma mistura disso tudo, né? Então, Hermes, ele era uma espécie de mensageiro dos deuses que viveu no Antigo Egito, no caso Thoth, né, há muito tempo atrás, né? Inclusive disse que ele era contemporâneo de Moisés. Olha aí. Depois eu vou mostrar uma pintura para vocês do Hermes Trismegistus, né, onde o autor da obra ele coloca embaixo, né, Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, contemporâneo de Moisés. Então, assim, do mítico Moisés, né, que na verdade a gente está falando aqui tudo de mitologia, né. Então, essa figura mítica indica o deus Thoth, como eu falei para vocês, dos antigos egípcios, né, considerado o inventor das letras, do alfabeto, da escrita, né, da escritura, da escrita dos deuses, e, portanto, dos hieróglifos, né, e, portanto, assim, revelador, profeta, intérprete da divina sapiência e do divino logos. E de todos os mestres que o Egito formou nos meios ocultistas, ele é considerado o mestre dos mestres, o Thoth. Então, é o fundador da filosofia hermética, né? Só mudar aqui o slide. Nesse slide, pessoal, vocês vão ver direitinho a questão do Thoth, né, do Hermes Trismegistus, do Mercúrio, né, o deus romano. Então, algumas semelhanças, muitas semelhanças entre eles. Chegaram a chamar o Mercúrio de Mercúrio Trismegisto também, né, em alguns lugares, né? Sim, exatamente. Então, existem, assim, diversas lendas. Agora, o Thoth não chegou a acontecer a mesma coisa, apesar dele ser realmente a origem dos outros dois, né, secretizar os outros dois. Sim, o Thoth já foi mais... não rumou para ele, né? Porque, na verdade, o Thoth, eu considero ele a fonte primária, o original. Os outros foram cópias dele. Os outros que vieram, né? Porque os gregos, aquele período que eles passaram ali, eles observavam muito daquilo que os egípcios faziam, daquelas ordens iniciáticas, daquelas escolas iniciáticas sacerdotais. Então, assim, muito foi observado e copiado e levado para o grego, né? Então, tem muito isso, mas o Thoth eu vejo já ali como a fonte, né? Então, existem diversas lendas sobre a origem, né? Sua origem. Algumas dessas lendas dizem que ele havia sido o primeiro faraó, no caso o Thoth, mas não, assim, não há registro, evidência disso, né? Mesmo porque a evidência que a gente tem do primeiro faraó, que foi o Narmer, né, ali foi o primeiro ali que iniciou o período dinástico do Egito. O Egito tem o período pré-dinástico, o período dinástico que se iniciou ali quando ele unificou o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito fica no sul, Baixo Egito, região norte, tá, pessoal? Então, quando ele unificou ali, o primeiro faraó iniciando a primeira dinastia, certo? A evidência que a gente tem é essa, o registro que a gente tem é esse, né, na arqueologia. Então, os egípcios o consideravam Deus e passaram a chamá-lo de Thoth,
sendo que no mundo helênico, grego, ele era considerado Hermes. Ele era considerado o pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da alquimia, da comunicação, e representava ali a lógica organizada do universo. Era também chamado de escriba, mensageiro dos deuses, como eu falei para vocês, assim como detentor dos conhecimentos ali secretos que foram reunidos em 78 lâminas, que mais tarde vieram a ser conhecidas como tarô, que a gente conhece, né, hoje. Então, assim, com relação ao Tote, eu ia falar outra coisinha também, deixa eu ver se eu me lembro. Com relação à alquimia, né, tem um artigo interessante, pessoal, lá no site arqueohistoria.com.br, eu que escrevi esse artigo, depois deem uma olhada lá, sobre a alquimia, toda essa questão do Thoth, tá bom? Tá bem interessante. Eu até ia falar um pouco sobre ele aqui, mas aí vai ficar muito, já vai dar, o quê? Vai passar muito do tempo, né? A Lindy ainda vai Mas já fica explanar. o convite para vocês voltarem. Ótimo. Depois a gente combina para aprofundar mais nessas temáticas, porque assim, é muito complexo, é muita coisa, e às vezes a gente não consegue passar tudo. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, eu não sei ensinar jogando. Tipo, vou fazer um resumo ali, jogar e pronto pro pessoal. Eu não consigo fazer isso. Ou eu faço bem feito, gosto de destrinchar, falar os detalhes, ou então eu não faço. Eu sou assim, né? Às vezes eu falo até demais. Mas é isso. Então, pessoal, aqui no slide a gente tem do lado esquerdo o corpus hermético, certo? E do lado direito, a tábua de esmeralda, certo? Sendo que essa tábua de esmeralda tem uma série, na verdade, se tem apenas uma transcrição dela, da época lá do Egito, do Antigo Egito, tem apenas uma transcrição. Aí tem uma lenda que a gente não tem como saber ainda se é verdade mesmo, que essa pedra original, essa placa, né, a tábua de esmeralda original, ela foi enterrada, eles com medo de que, devido às invasões no Egito, aquele problema da aculturação, vários povos passando por ali, vários dominadores, e eles esconderam esse artefato, eles dizem que foi enterrado ali no platô de Gizé, no Planalto de Gizé, próximo ali das pirâmides, mas a gente não tem evidência disso, é tipo uma lenda que foi escondido. O que a gente tem, o documento que a gente tem da tábua de esmeralda é a transcrição que foi feita, o papel, certo? E também há uma outra lenda, assim, há pesquisadores, né, que afirmam que a tábua de esmeralda, na verdade, ela não tem milhares de anos, não é da época lá do Antigo Egito, ela foi feita ali na Idade Média por alquimistas, né, ali durante a Idade Média. Então tem várias Eu sou mais partidário disso, eu ia até te perguntar isso. Então, eu acho que é uma justificativa dos alquimistas, majoritariamente, jogar, até porque tem um período do Renascimento, de tentar buscar coisas anteriores ao cristianismo, né? E a alquimia era uma das frentes. Sim, depois ali do período das cruzadas, né? Porque quando o cristianismo foi instituído de fato como religião ali, né? Aqueles concílios tal, e aí Constantino e tal, e aí foi instituído o cristianismo, eles começaram a abolir vários do que eles consideravam paganismo, né? Então essas escolas de mistério e tal, então muito foi perdido. Só que muito também foi guardado. Muitos desses documentos foram guardados por quem? Pelos árabes. Pelos árabes. Graças a eles, inclusive o corpus hermético, muitos desses documentos foram guardados por eles. E aí, com os cruzados, né, quando começou o período das cruzadas, e aí os europeus começaram a ir ali para o Oriente e tal, e chegaram lá, os europeus tiveram contato com esse material de novo, material de Platão, material de Aristóteles, enfim, vários desses materiais filosóficos. Aí eles, nossa, o que é isso? Né? Então, o europeu, ele passou um período ali sem esse conhecimento, depois, com as cruzadas, ele conseguiu ter contato novamente com isso. Inclusive, o pessoal acha que o Santo Agostinho e o Santo Francisco de Assis que pegaram a filosofia, mas os árabes
traziam isso antes, sim. Né? Bem antes dele. Por exemplo, São Tomás de Aquino também, ele traduziu, acho que foi Aristóteles, ele traduziu vários textos do Aristóteles. Tem outro também, eu esqueci, são tantos nomes, não dá para saber tudo. Mas, então, assim, esse material, ele voltou, ali durante o período das cruzadas, muitos desses materiais voltaram para o contato ali do europeu. E aí vários deles começaram novamente a estudar, né, toda essa filosofia e tudo. O próprio Corpus Hermético, acho que ele é datado ali ele foi construído, o Corpus Hermético, na verdade, foram vários autores, né, não foi só um, ali século II da Era Comum. Então foram vários autores, inclusive durante o livro, você vê alguns preceitos no início que lá no final eles são refutados. Né? É bem interessante isso. Então você vê que foram várias mentes ali criando. Então, assim, os escritos herméticos, pessoal, eles são uma coleção de 18 obras gregas, e as principais são o Corpus Hermético e a Tábua de Esmeralda, que deu origem, inclusive a Tábua de Esmeralda, que deu origem à alquimia. Então, ambos esses dois documentos, eles são tradicionalmente atribuídos, mas a gente não tem prova disso, eles são atribuídos a Hermes Trismegistus, certo? Não que ele tenha escrito pessoalmente, mas que os ensinamentos ali contidos, eles vieram de sua sabedoria. Né? Então, principalmente os princípios herméticos, né, que muitos devem conhecer, os 7 princípios herméticos. Então, segundo a lenda, ele foi contemporâneo também de Abraão, né? No caso, o Hermes Trismegistus, ele foi contemporâneo de Abraão e foi um instrutor dele. Então, aí a gente vê a influência dessa parte mais... a influência do hermetismo na parte mais esotérica, né, do judaísmo. Seria o Melquisedeque, que é citado na Bíblia, o Hermes, para quem fala disso? Como é? Como? É que tem a passagem do Melquisedeque, né, na Bíblia, que Abraão dá dízimos a Melquisedeque. Seria essa mesma figura? Não, eu não sei dizer. O que eu pesquisei, o que eu estudei, assim, pesquisei sobre isso, eu não encontrei nenhum ponto correlacionando ele com Melquisedeque. Ainda não. Né? Assim, eu não encontrei nenhuma correlação. Mas é aquela coisa, né? Copia, cola, eles aproveitam, às vezes é uma figura só interpretando vários personagens, né? Então, em várias culturas diferentes, né? Então, a gente vê que havia ali a conexão entre o personagem, né, Abraão, e o hermetismo. Né? Daí vem toda aquela influência no esoterismo do judaísmo, a questão da Kabbalah. Vou já falar um pouquinho disso. Então, lembrando que os historiadores, eles não sabem ao certo em que época o Hermes Trismegistus viveu. Marca-se, mais ou menos, eles dão ali entre 2700 a 1500 antes da Era Comum. Então, dá uma margem muito grande. Tem outros que dão outra margem, então é um pouco, assim, confuso, certo? Então, assim, alguns estudiosos, eles alegam, inclusive, que ele nem existiu, que é só um mito. Já tradições judaicas dizem que ele realmente existiu e que foi um dos mestres de Abraão. Então, são tantas mitologias, né, que aí elas acabam se misturando, influenciando em várias religiões. E todos os preceitos básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de diversos povos, eles foram formulados por Hermes. Mesmo assim, os mais antigos preceitos da Índia, da Caldeia, da Média, da Pérsia, da China, que mais? Do Japão, de Roma e mesmo da Grécia, né? Tiveram como fonte realmente o hermetismo. E aqui, pessoal, a gente tem o Hermes Trismegistus, né, nessa obra de arte, nessa pintura atribuída a Stefano di Giovanni, do Duomo de Siena, 1488. E na legenda sobre a figura central, vocês podem aumentar, está bem complicado para ler, mas a tradução é Hermes Mercúrius Trismegistus, contemporâneo de Moisés. É o que tem, né, no registro dessa pintura,
certo? Então, aí já envolveu outro personagem bíblico, Moisés. Então, parece que o Hermes, ele instruiu vários personagens, vários desses personagens. E, assim, pessoal, também a gente pode dizer que as religiões mais novas, como, por exemplo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, eles têm suas bases místicas no hermetismo. E assim, que ele deu, e também o hermetismo, ele deu origem ao termo que conhecemos hoje como ciências ocultas ou ocultismo, né? Então, algumas tradições judaicas, elas dizem claramente, como eu falei para vocês, que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes, né? Mas se ele assim influenciou várias culturas e religiões, no caso do Hermes, né? Por que ele não é tão conhecido? Isso aconteceu porque o conhecimento ele era passado apenas para os iniciados dentro das ordens secretas lá no Antigo Egito. E posteriormente nas escolas de mistérios que foram se espalhando pelo mundo, com os cultos, por exemplo, a Ísis, e as escolas gregas com os ritos de Eleusis e de Dionísio, por exemplo. E ainda em nossos dias, né, nós empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa, algo muito secreto, né? E aqui está Tem uma também outra... o frasco, né? O frasco também era fechado com o símbolo de Hermes, não era? Como? Pode repetir, Glaucio? Acho que ele travou, Travou. Esperar ver se ele... Acho que ele está com um probleminha lá na energia. Então, pessoal, esse livro que está aí mostrando, mais um livro, né? Acredito que muitos já conhecem, o Kybalion, certo? Tem esse livro em português, né? Essa é a versão de 1908. Esse livro eu vou ter que dar um reiniciar aqui. Mas deixa eu só... Enquanto vocês vão indo, eu vou reiniciar que vai colocar aqui. Mas eu estava comentando que o frasco também de Hermes tinha um símbolo, os frascos alquímicos, né? Então, selavam com o símbolo de Hermes, e também o termo de secreto, tanto quanto do item, né? Sim. Exatamente. Eu vou reiniciar, gente, aí eu vou reupar da live, porque tá dando muito curto, tá? Só um instantinho. Tá certo. Mas vocês vão indo aí que eu já retorno. Estou escutando vocês por fora, senão... Tá certo. Lindy, eu termino já, viu? Eu falo demais. Mas eu termino já, você vai já apresentar. Então, assim, esse livro é essencial, assim, ele trouxe esses conhecimentos, né, parte de todo esse conhecimento para a modernidade, né? Então, o hermetismo, pessoal, sempre foi uma doutrina filosófica, nunca teve um caráter, assim, religioso, sempre voltado para a filosofia. E os conhecimentos puros dessa filosofia, eles se mantiveram dentro das ordens iniciáticas de forma secreta por muitos séculos. E foi em 1908 que foi publicado pela primeira vez um livro chamado, esse livro, Kybalion, né? Nesse livro a gente tem os princípios herméticos. E ele foi escrito por 3 indivíduos que se auto-intitularam de os 3 iniciados. Mas não se sabe bem a autoria. Eles se colocam como os 3 iniciados, né, e aí publicaram todo esse material hermético, tudo baseado nos 7 princípios do hermetismo, certo? Eu vou já falar rapidamente para vocês sobre esses princípios. Então, e segundo eles, o livro ele contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegistus, tal qual ensinado lá nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia. Então, assim, o Kybalion, ele tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, como vocês podem ver, que quer dizer algo como, tipo, uma tradição recebida, manifestada por um ente superior. Então, os principais ensinamentos deste livro, eles são conhecidos como os 7 princípios herméticos, certo? Então, assim, a gente tem o primeiro deles, que é bastante conhecido, que a gente, muitas vezes até sem querer,
acaba usando bastante no dia a dia, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, que é o princípio do mentalismo. O universo é mental. A gente está o tempo inteiro cocriando essa realidade. Então, esse é o primeiro princípio, e eu gosto muito desse princípio. O segundo é o da correspondência. Assim como no alto, assim como em cima, embaixo, assim como embaixo, em cima, mais ou menos isso. Então, isso os antigos egípcios, eles levavam muito a sério, inclusive quando eles iam construir fazer seus templos, tinham muito essa preocupação deles de reproduzir o que eles viam no cosmos, no solo. Eles reproduziam determinadas situações ali de conjunção estelares, né, de planetas. Eles tinham essa necessidade de reproduzir em solo. Então isso é bem interessante, eles vivenciavam muito isso. O terceiro, que é o princípio da vibração, tudo vibra o tempo inteiro. E o da polaridade, que é o quarto. O quinto, de ritmo, tudo tem um ritmo. O sexto, causa e efeito. E o sétimo, que é o princípio de gênero, que em tudo está os dois gêneros, feminino e masculino. Então é bem interessante, né? Para destrinchar todos esses princípios, aí levaria uma outra live para falar assim melhor de cada um deles, certo? Mas acredito que muitos já ouviram falar. Se não, pesquisem, leiam o Kybalion. É bem interessante, com ensinamentos para a nossa vida mesmo. Então, através da verdadeira compreensão destes princípios, de acordo com o hermetismo, passa-se a compreender todo o universo, a mente do todo, da consciência criadora, segundo eles, né? Já que eles viam dessa forma, o Deus deles não era aquele Deus bíblico, aquele Deus humano bíblico. Eles tinham uma concepção de Deus mais consciencial também. Era a questão do todo, da consciência criadora, né? Da energia que movimenta tudo, né? Então, uma citação do Kybalion que eu acho interessante, né? A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, porque a própria alquimia em si, eles lidavam com essa questão de transmutar, por exemplo, chumbo em ouro, mas a transmutação principal ali, toda aquela simbologia, era para falar muitas vezes de uma transmutação interna, trabalhar o divino dentro de si mesmo, certo? Daí vem aquela coisa de vós sois deuses, né? A gente acaba, né, Lindy? Que aí vai para o gnosticismo também, né? Aquela transmutação interna, né? O trabalho, a gnose, ela chama de o trabalho interno. Eu falei que nunca segui nenhuma doutrina, mas eu pratiquei um período de gnose, mas era uma gnose diferente, era uma gnose onde o professor, ele mostrava, ela era mais voltada para o autoconhecimento, se autoconhecer. Haviam práticas através das quais a gente trabalhava, cada um trabalhava em si, né, através das práticas. É bem interessante, né? Então era mais ou menos, era como se fosse um hermetismo. Daí a gente vê a influência do hermetismo no gnosticismo também, influenciou vários textos gnósticos, né? Bem interessante. Então deixa eu só mudar aqui o slide. E nesta imagem, pessoal, a gente tem uma obra de Jacob Boehme ilustrando ali uma visão cristã da astrologia hermética de 1682. Achei interessante trazer aqui, mostrando uma correlação aqui entre hermetismo e cristianismo, né? Então, o hermetismo ele é geralmente otimista em relação a Deus, ao Criador, à fonte criadora, enquanto muitas formas de gnosticismo, por exemplo, o gnosticismo cristão, eles são pessimistas em relação ao Criador. Várias seitas gnósticas cristãs viam o cosmos como produto de um Criador maligno e, portanto, como sendo o próprio mal. Enquanto os hermetistas, né, eles viam o cosmos como uma bela criação à imagem de Deus. Tinha essa diferença. E o cristianismo e o hermetismo, eles interagiram de tal forma que a controvérsia envolve a natureza
da influência. Como assim? Alguns pesquisadores, eles acreditavam que o hermetismo havia influenciado fortemente o cristianismo, enquanto outros, como Marie-Joseph Lagrange, que foi um teólogo francês, ele acreditava que o cristianismo ele influenciou fortemente o hermetismo. Então, tinha os dois tipos de opiniões. Né? E de acordo com Mary Lehman, que foi professora americana de religiões, né, segundo ela, ambas as religiões sustentam a questão da redenção, da revelação, foco no conhecimento de Deus, como, tipo, significado da existência da humanidade. Então, ela viu esses pontos em comum. Né? E esse conhecimento de Deus, ele vem de uma experiência mística, geralmente, né? Dependendo do renascimento. E o ponto focal dos argumentos de influência de uma dessas religiões sobre a outra. Né? E o foco deste renascimento são as palavras vida, luz, verdade, bem como uma atitude moral do buscador em sua obtenção de conhecimento superior. Então, assim, ambas as religiões, né, elas também compartilham, apesar de que o hermetismo não é uma religião, é mais uma filosofia, também compartilham uma filosofia, tipo, dualista, que vem de um fundo filosófico compartilhado em escolas populares de pensamento helenístico. E o cristianismo primitivo, que também é chamado de gnosticismo, a Lindy vai explicar melhor sobre isso, o cristianismo primitivo ou gnosticismo e o hermetismo são ambos assim esotéricos, contando com a experiência interior, por exemplo, auxiliada pela instrução e finalmente o resultado daquela revelação de Deus. Então tem muitos pontos em comum. E tem outra questão que eu encontrei, pessoal, relacionada, mostrando ali a influência do hermetismo no cristianismo, né, com relação ao quarto evangelho. Então, essa professora de religiões, a Lehman, essa pesquisadora, ela também vê semelhanças importantes entre o quarto evangelho, o evangelho de João, e o corpus hermético, no pensamento religioso e também com relação à busca religiosa. No entanto, assim, ela aponta que existem algumas diferenças profundas também. Então, de acordo com a análise da professora de religiões, de Lehman, ambos os textos utilizam o conceito de logos e enfatizam que os seguidores de suas respectivas religiões, eles estão assim separados, tipo, do resto do mundo, adequados apenas para alguns seguidores. E cada um dos dois textos enfatiza a importância da redenção, da revelação, do renascimento para encontrar o conhecimento de Deus e contém uma notável semelhança assim nas palavras de como as atitudes morais elas promovem o conhecimento superior no geral, falando assim no geral mesmo. Então, assim, opostos à base dos cultos de mistério contemporâneos, ambos os textos eles retransmitem que o núcleo da prática religiosa ele deve ser feito internamente, através da experiência pessoal do crente, da pessoa ali que tem aquela crença, e não externamente através do ritual sacramental. Então, assim, o dualismo, ele desempenha um papel importante em cada uma dessas duas obras, tanto nesse evangelho que ela cita, a pesquisadora cita, o quarto evangelho, né, o evangelho de João, como o corpus hermético. Então, segundo Lehman, ela também aponta alguns contrastes distintos entre as duas obras. Apesar das semelhanças, tem algumas distinções também. Primeiro que o quarto evangelho é uma obra homogênea, enquanto que o corpus hermético, como eu até já falei, ele é uma obra encontrada em fragmentos, que ela suspeita também terem sido escritos por muitos autores, não foi só um autor, foram vários, em um amplo período de tempo. Então, foi um longo período, ali a partir do século II da Era Comum. E, em segundo lugar, a especulação cósmica é fundamental para o trabalho hermético, enquanto o quarto evangelho ele se concentra em questões mais religiosas, da própria religião cristã.
E outra questão importante, as figuras do Evangelho, elas são todas únicas e fundamentadas na vida do personagem Jesus de Nazaré. Enquanto que o texto hermético, ele usa uma tradição literária indescritível, que pouco faz para identificar ou ali para separar seus personagens. Ele não se detém a isso.